Foi dito por Toneri que Boruto está lutando contra seu próprio destino. E o significado mais profundo disso é realmente trágico. Não é apenas ele enfrentando Kawaki como seu oponente que representa a realização dessa profecia, mas ela poderia estar falando sobre o evento mais esperado da história, a destruição da Vila da Folha pelas mãos de ninguém menos, ninguém mais que o próprio Boruto. Você deve ter ouvido a teoria sobre Boruto se tornar o principal culpado devido à maldição de Momoshiki. No entanto, com a revelação de Two Blue Vortex, parece que essa teoria tem muito peso. Muitos pontos da trama estão sendo introduzidos a nós que eventualmente revelarão o grande mistério. Não é apenas Momoshiki aproveitando algum incidente para tomar controle de Boruto e destruir a vila, mas sim a decisão do protagonista de continuar, mesmo sabendo como tudo vai acabar. O capítulo 75 revelou para nós que ele pode ver o futuro com o Byakugan de Momoshiki, e até certo ponto é possível mudar, porém a maioria das coisas do que ele previu está destinado a acontecer. A maneira como ele afirmou a possibilidade do pior futuro só significa que ele viu alguma coisa. Não só isso, ele também sabia sobre os Shinjuis mesmo antes de conhecê-los, o que significa que ele obteve suas informações de alguma fonte. Considerando que eles eram muito novos na trama, a única maneira de Boruto saber sobre eles era a habilidade de olhar para o futuro, um feito que Momoshiki tinha ativado voluntariamente antes da onipotência para mostrar a ele o que está por vir. O medo do karma que ele refletiu nos capítulos recentes também foi um grande indicativo de como as coisas foram configuradas para ele. Ele não tem controle sobre seus poderes Otsutsuki, o que poderia ser a razão por trás da aniquilação de sua terra natal. Mas poderia haver algumas forças muito poderosas que poderiam levar Boruto ao estado de desistir de sua consciência. Em outras palavras, não há como ele se deixar em uma situação que levaria ao despertar de sua forma monstruosa agora, a menos que Kawaki tivesse conspirado para ressoar os karmas novamente para trazer Momoshiki para alguma devastação. O evento que marcaria o despertar de Momoshiki poderia ser a reviravolta mais inesperada da história. A teoria de Kawaki também faz muito sentido se considerarmos as palavras de Toneri, onde ele designa o destino como o oponente de Boruto. Como sabemos, a onipotência mudou a identidade dos portadores de karma, mas se pensarmos nisso, essa troca poderia ter afetado seus destinos também. Isso era bastante evidente na história, já que Kawaki era o interessante antes do salto temporal, com o Boruto enfrentando todas as dificuldades, seja se tornando um perigo, sendo morto ou se tornando um renegado. A onipotência tirou de Kawaki o direito de ser a força motriz da história. Agora ele está sendo intimidado por aquele que ele apenas roubou. Vamos supor que Kawaki seja o destino do qual Toneri estava falando, já que ele é literalmente seu oponente. Isso significa que a escuridão mencionada em outra profecia também entraria na vida de Boruto através de Kawaki. Assim, se o portador do karma vermelho usasse a ressonância para puxar Momoshiki, isso literalmente levaria o mundo para o pior futuro possível, algo que até mesmo Toneri temia. Uma das razões pelas quais o surgimento dos Otsutsukis é tão alarmante é devido ao fato de que Boruto treinou seu corpo para ser muito mais forte. Ele pode mexer na rotação do planeta, usar as técnicas proibidas de seu avô e até utilizar tudo o que seu mestre lhe ensinou. Momoshiki teria acesso a todos esses benefícios uma vez que ganhasse controle sobre seu corpo, o que o tornaria capaz de transformar toda a vida em ruínas em questão de segundos. Um detalhe que acho que ninguém está prestando atenção é o verdadeiro motivo por trás do medo de Boruto do karma. Existem duas possibilidades sólidas para ele ter medo do selo Otsutsuki, e ambas fazem muito sentido. A primeira, como mencionado antes, é o poder de ver o futuro e tentar mudá-lo para melhor. A segunda possibilidade é algo realmente interessante e pode nos levar a outra sequência de flashbacks da história. E se Momoshiki já estivesse emergido uma vez durante o treinamento de Boruto? Deve ter acontecido quando Kashinkoji o tomou sob sua tutela, prestando homenagem ao momento em que Naruto perdeu o controle e deu uma cicatriz para o Jiraiya. Isso pode ser a razão pela qual eles têm tanto medo de Momoshiki.
Misericórdia não é uma palavra em seu dicionário, e ao contrário de Kurama, as chances de sua redenção são quase zero. Isso ficou evidente no capítulo 9, quando o sapo disse a Boruto que ele estava perdendo o controle, o que pode significar que ele deve ter testemunhado algo assim antes. Isso significa que Momoshiki de fato apareceu no período de 2 anos, quando Kashinkoji e Boruto estavam treinando juntos. Outra possibilidade que discuti muito em minhas análises anteriores sobre Momoshiki gira em torno da ideia de selar o monstro. Boruto aparentemente está em contato com Orochimaru, já que a base onde ele está residindo parece ser a mesma que Orochimaru fazia seus experimentos. O pai de Mitsuki deve ser o único a ter acesso aos templos e pergaminhos esquecidos dos Uzumaki. Então é provável que, pelo bem do mundo, ele tenha ensinado as técnicas mais poderosas dos Uzumakis para Boruto. Mas isso não é tudo. Os acessórios que ele está usando poderiam ser artefatos Uzumaki. Isso aumenta bastante a possibilidade de ele aprender a técnica de selamento que aprisiona uma entidade para sempre. E se Boruto conseguiu suprimir Momoshiki de alguma forma, mas a ativação do Karma poderia fazer um monstro emergir novamente em questão de segundos. Isso pode ser a razão pela qual Boruto evita usar o selo de Karma agora. Seu foco principal tem sido totalmente nas habilidades desenvolvidas pelos Shinobis, em vez dos invasores que querem exterminá-los. Se o Karma for energizado de uma forma ou de outra, poderia fazer Momoshiki quebrar as correntes que o mantêm bloqueado. Agora, sobre a possibilidade que é, de longe, a melhor quando se trata do legado de Boruto. O motivo pelo qual Naruto tinha esperança de derrotar os vilões de sua era é porque ele não tinha ideia de como seria ruim se eles tivessem sucesso. Ele resolvia os problemas na hora, sem pensar 2 vezes sobre o que aconteceria se ele falhasse. Mas quando se trata de Boruto, ele está sofrendo com um fardo do destino que a maioria das pessoas não consegue suportar. A única razão pela qual Momoshiki estava tão otimista em dominá-lo é porque ele sabia que sua força de vontade não seria capaz de suportar o que está por vir. Mas Boruto, sendo a estrela da esperança desse mundo, foi capaz de permanecer vigilante contra as coisas mais horríveis que alguém poderia experimentar. Estou falando sobre o conhecimento prévio do que está por vir e quão ruim pode ser. É algo que deveria tê-lo feito desistir, porque não importa o quanto ele tente, a vila está prestes a ser destruída e o sistema Shinobi deve cair. Uma das razões pelas quais ele recebeu o Jogan foi para eliminar a escuridão que ele já havia previsto. Pense nisso como Eren Yeager, que também teve uma visão do futuro inevitável e agiu de acordo, tornando-se o anti-herói. Mas quando se trata de Boruto, ele mesmo não é o anti-herói, mas sim sua contraparte sobre o qual ele não tem controle. Mesmo que seja Momoshiki quem destruirá todo o mundo Shinobi, a culpa ainda recairia sobre Boruto, já que ninguém sabe que ele tem um ser incontrolável dentro dele devido à onipotência. Isso o coloca em uma situação muito difícil de lidar. Ele tinha algumas escolhas quando previu como seus esforços estavam destinados a serem em vão. Ele poderia seguir o legado daqueles que vieram antes dele e se tornar o protetor sem se preocupar com o fim das coisas. Ou ele poderia viver uma vida normal com um nome diferente em uma nação diferente. A possibilidade de abrir mão de seu corpo era além disso, mas ele já tinha visto sua vila virar pó, o que lhe trouxe uma lembrança na mente. Não importava se ele teria retornado para salvar Konoha ou não, o surgimento do Shinju era inevitável. Portanto, tentar prevenir tudo fazia sentido para ele. Mas ele ainda estava assustado de que as coisas tivessem dado errado, como pode ser visto em sua conversa com Koji. Mas o que é ainda mais surpreendente é que ele estava mais preocupado com Momoshiki tomando conta dele do que com a invasão dos Shinjus. E a razão pela qual eu penso assim é porque ele foi direto desperdiçar seu tempo com Kawaki, exibindo seu treinamento e técnicas, significando que ele poderia ter um plano para a verdadeira situação. Se os Shinjus fossem realmente tão perigosos, ele teria ido direto para eles, já que as pessoas estavam morrendo em tempo real. Como os Shinobis iniciais que morreram, eles poderiam ter sido salvos se Boruto quisesse, mas ele apenas deixou acontecer, significando que ele aceitou que algumas baixas são inevitáveis. Ele tem fé em si mesmo como um Shinobi, mas seu corpo literalmente tem 2 donos, e é por isso que ele tem medo do selo Karma. Então, e se assim como na primeira visão do futuro, ele está incerto sobre como as coisas vão se desenrolar,
como a destruição do futuro que ele está confundindo como sendo obra dos Shinjus poderia ser um resultado de suas próprias ações. Isso significa que a coisa que levará à destruição de Konoha é incerta, e há alguns fatores em sua mente que poderiam virar os eventos para o pior, sendo o primeiro o Shinjus e o outro o Momoshiki. Kawaki não está no radar dele agora, já que ele o subestimou no presente. Mais uma vez, ele recebe o grande destaque que foi sugerido por mais de 7 anos. Ele ficará chocado ao testemunhar isso. Isso explica por que ele não esperava que Kawaki fosse tão longe. O portador do Karma Vermelho poderia literalmente ter utilizado o selo Otsutsuki para trazer Momoshiki e destruir o mundo dos shinobis, sem mencionar que a ideologia de Kawaki poderia ser influenciada por Ishiki através da genética. Em outras palavras, seus genes decidirão o caminho que ele tomará, que é a destruição sutil, uma prática comum para Ishiki durante sua vida. Então podemos dizer que ele está agindo da maneira de um Otsutsuki, e ele pode até pagar Momoshiki pela ajuda que ele forneceu quando estava preso em uma situação desfavorável. Mas desde que Boruto recupera o controle de seu corpo, assim como Karma, as coisas não parecem estar bem para Kawaki. Isso nos leva ao ponto final da teoria do fardo do destino. Boruto precisava de um fator externo para influenciar o caminho cheio de escuridão. Ele precisava de alguma luz para mostrar-lhe um caminho. E é aí que o Jogan entrou na história. Um poder que daria visão ao seu olho cego e esperança ao seu coração desesperado. A maneira como isso traz de volta a visão perdida ao olho de Boruto também é simbólica de como está dando sua esperança perdida de volta. E em breve eu vou trazer um vídeo completo sobre esse assunto. Então não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder quando lançar esse vídeo, beleza? Mas e aí, qual é a sua teoria? Como a Vila da Folha vai ser destruída? Será que Kawaki tem alguma coisa a ver com isso? Será que foi o Momoshiki ou o Shinjus? Ou quem sabe uma outra ameaça que surgiu no futuro? Comenta aí. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!